Olá, seja bem-vindo ao canal Ateliê Intelectual. O meu nome é Gerry Martins e hoje nós iremos tratar sobre um assunto de grande relevância, que é como desenvolver o hábito da leitura em crianças. Olha, eu já posso dizer para vocês que a leitura ela é muito importante para nós, vocês já sabem disso. A leitura nos proporciona vários benefícios, como a inteligência, como uma melhor visão de mundo e dentre outras coisas. Mas a questão aqui nem é essa. A questão aqui é como desenvolver o hábito da leitura em crianças. Olha, eu sou professor e muitas vezes eu ouço sempre isso de mães e pais de alunos me dizendo o seguinte: o que é que eu faço para esse menino ler mais? Ele não lê de jeito nenhum, não gosta de ler. E eu não ouço isso só de pais de alunos, eu também ouço de muitos professores que eles próprios não gostam muito de ler e os seus filhos também não leem, não são bons leitores ou não são leitores assíduos. Bom, de primeiro, eu posso dizer para você que nós deveríamos parar de fazer uma coisa. Nós deveríamos de parar de colocar a leitura como um castigo. E como é isso? Veja só, você tem um filho e ele está em casa ou então ele está brincando com os outros colegas, fazendo alguma atividade com os colegas dele. E aquilo está lhe incomodando, porque está fazendo barulho e tá aquele negócio todo. Aí você vira para o seu filho na mesma hora e diz assim: ei, vá tomar banho e depois pega um livro e vá ler. E geralmente essas crianças, elas têm, o livro que elas têm é o livro da escola, que eu já digo logo é um péssimo livro para você introduzir na leitura. Por quê? Porque ele vai lembrar, ele vai associar aquilo como um momento em que ele está fazendo algo desagradável. Por quê? Para muitos, a escola é um bom lugar, é um lugar agradável, é um lugar onde você vê os amigos, é um lugar onde você conversa, é um lugar maravilhoso. No entanto, a hora da aula, quando você está fazendo as leituras, estudando, respondendo atividades, isso é um tanto desagradável para a maioria dos alunos. Eu não vou nem dizer todos, mas é para uma grande maioria dos alunos, isso é um momento desagradável. Então, o que foi que você fez aí? Você pegou a criança que estava fazendo uma coisa que ela estava gostando, que era brincando, ou jogando videogame, ou qualquer outra coisa, ou assistindo TV, e aí você interrompe aquela atividade que ela acha prazerosa e manda ela ler um livro. Logo, na mente dela, vai se instalar a questão de que a leitura é um castigo, porque ela estava fazendo algo agradável e aí agora ela começa a fazer uma leitura que, como ela não desenvolveu o hábito ainda, ela vai ver que é uma situação desagradável. E ela vai começar a fazer essa leitura por obrigação. Isso vai ficar enraizado, né, no subconsciente dessa criança e para o resto da vida ela vai vincular essa atividade de leitura como algo desagradável, um castigo, né, entre outras palavras. Então, em primeiro, nós devemos parar de fazer isso. Né? Nunca obrigarmos alguém a fazer uma leitura, porque se você faz isso, a pessoa se sentindo obrigada a fazer essa leitura, ela já vai reconhecer e vai vincular isso com uma atividade desagradável, como algo ruim. Então, o hábito de leitura vai por água abaixo. Como é que você poderia, então, conquistar essa pessoa para que ela pudesse fazer a leitura por si só? Bom, na verdade, existem vários tipos de livros. Muitos livros já são especializados na leitura infantil. Então, o que é que você vai fazer? Você vai apresentar esses livros para essa criança. Primeiro, apresentando esses livros eles devem ter particularidades que livros de adulto costumam não ter. Particularidades, e eu vou citar uma delas aqui, a visual. Olha só, uma criança, ela prefere ver ou fazer a leitura de alguma coisa que tenha imagens, que tenha desenho, que a história também seja contada na forma de imagens. Isso é muito importante porque ela está utilizando ali a imaginação dela em conjunto com a visualização dela. A imaginação no processo da leitura e a visualização no processo das imagens. Isso é muito importante. Eu dou um exemplo retirado de mim mesmo aqui. Quando eu era mais jovem, criança ainda, eu não tinha condições de comprar livros.
né? Os livros sempre foram caros. Hoje em dia é que eles são um pouco mais baratos. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia nós temos várias outras coisas para serem feitas ao invés da leitura. Hoje você tem à disposição um tablet, um smartphone que propicia muito mais prazer, né, no que se vai fazer do que um livro. Então, naquele momento, eu não tinha como comprar livros. Então, eu fui às bancas de revista e me deparei com as revistas em quadrinho. E as revistas em quadrinhos foram uma maravilha na minha vida, porque eram de custo mais acessível e de uma leitura mais prazerosa, porque eu conseguia ver as imagens e fazer a leitura ao mesmo tempo. Virei fã de revista em quadrinho. E foi a revista em quadrinho que me apresentou um gênero muito importante na minha vida, que foi a ficção. E aí, essa ficção ela começou a aparecer na forma de outros livros para mim. E aí eu fui adquirindo esses outros livros, que já tinham um pouco mais de ficção, que mexiam aí, sei lá, com o imaginário mesmo, com extraterrestres, naves espaciais, conquista e construção de máquinas e equipamentos fora da nossa realidade. Então isso tudo me conquistou. Depois desse momento, eu saí da revista em quadrinho, fui para revistas maiores. Eu vou citar uma delas aqui, a Super Interessante. Não sei se ela ainda é produzida na forma física, mas eu fui para Super Interessante e daí em diante fui lendo essas revistas. Por quê? Porque essas revistas traziam um conteúdo que me agradavam. Então, de antemão é o seguinte, você tem que fazer com que essa criança descubra qual é o gênero que mais agrada a ela. E como é que a gente faz isso? Apresentando vários gêneros. Ele vai ler, na hora ele vai poder gostar ou não daquele gênero, e se ele gostar do gênero, ele termina a leitura. Se ele não gostar do gênero, ele não termina a leitura. Muito simples. E você nem vai forçar. Ah, começou a ler, tem que terminar. Não. Se é um gênero que desagrada ela, diga, então pegue, coloque de lado e agora vamos atrás de um outro livro que talvez lhe agrade mais. E é assim que ela vai conseguir identificar qual o gênero que mais agrada a ela e aí ela vai iniciar o processo da leitura por meio do gênero que mais agrada. Olha, a dica da revista em quadrinho é muito interessante. Eu sei que na sua cidade deve ter algum lugar que venda revista em quadrinho. Hoje em dia a gente também pode dispor delas em tablets, né? E podemos comprar almanacs na forma digital. E esses almanacs podem ser lidos no tablet, no smartphone. Só que eu prefiro que você faça isso com a revistinha física. Por quê? Porque assim você vai limitar, né, as coisas que podem atrapalhar o processo de leitura. Veja, se ele já está com o celular na mão e esse celular está ligado à internet, a qualquer momento alguém pode mandar um WhatsApp, uma mensagem qualquer, né, uma curtida no Instagram, e isso vai tirar o foco dele. Vai fazer com que ele vá lá e veja o que está acontecendo e perca o foco na leitura. Então é muito importante que durante o processo da leitura, essa criança tenha o mínimo possível de coisas que possam atrapalhar o foco na leitura. Outra coisa que você pode fazer para tentar desenvolver essa habilidade de leitura é dar exemplo. Por que eu digo dar exemplo? Porque você fica se reclamando que o seu filho não lê, que sua filha não gosta de ler, mas quando foi que você leu na frente deles? Quando foi que você mostrou a eles que você faz uma leitura prazerosa e agradável na frente deles? Sem compromisso nenhum. Se você nunca fez isso, é difícil, porque se ensina muito facilmente por meio do exemplo. E se você dá o exemplo da leitura, já seria um passo em direção ao desenvolvimento do hábito de leitura do seu filho ou da criança que está próximo de você. Quando meu filho ainda era bem criancinha, eu sempre parava para ler e colocava a revista ali e ia começando a ler, ou então um livro ia começando a ler, e aí do nada ele pegava uma revista também, sentava do meu lado e começava a ler. E eu não dizia nada, eu deixava ele lendo, eu deixava ele pegando outras revistas, eu deixava ele olhando as imagens, eu deixava à disposição dele.
Por quê? Porque eu queria que ele também tivesse esse hábito. Mas se eu obrigasse a ele a fazê-lo, com certeza ele ia entender, como no nosso passo anterior, que isso era um castigo. Então eu tinha que dar o exemplo. Eu tinha que sempre ler na frente dele para que ele pudesse entender que a leitura é algo para além de tudo que ela oferece, também prazerosa. Então, de antemão, eu quero dizer o seguinte: não se preocupe muito com o que essa criança vai ler, desde que isso tenha sido exposto por você. Então, coloque à disposição da criança vários tipos de leituras, vários tipos de gênero, e deixe ela escolher qual gênero agrada mais. Escolha um horário para que essa leitura seja feita. Nunca escolha um horário que a criança está fazendo uma outra coisa ou que ela faz outra coisa. Por exemplo, passa um programa de TV das 9 às 10 que a criança adora. Aí você, bem naquele horário, coloca a criança para fazer leitura. Não, isso é um castigo. A criança vai ficar pensando a todo momento que está perdendo algo ao invés de estar ganhando no processo de leitura. Então, você tem que procurar um momento que a criança esteja mais disponível para fazer essa leitura. Evite os horários muito tarde da noite, que é quando ela já está cansada e essa leitura não vai ser mais prazerosa. Crie esses horários e, mais importante do que isso, você deve criar os horários e deve ser contínuo. Por exemplo, todo dia essa leitura deve ser feita. Não na forma de obrigação. Mas aí como é que você então vai fazer com que alguém faça algo todo dia naquele horário e não vai dizer para ela que aquilo é uma obrigação? Claro que ela vai perceber que é. Bom, você pode fazer pequenas recompensas. Dar algumas recompensas para a criança por ela ter feito aquela leitura. Nunca obrigue ela a fazer uma leitura mais do que você acha que é agradável para ela. Então, se ela consegue ler 5 páginas, 3, 4, 10 páginas, tudo bem. Você vê, reconhece isso nos primeiros momentos e depois diz, olha, se você ler todo dia 5 páginas, você pode ganhar isso. É uma recompensa. De início isso pode acontecer, você está moldando o cérebro dessa criança. Então o que é que acontece? Se a criança gosta muito de chocolate, você pode dizer, olha, toda vez que você terminar de fazer a leitura de um capítulo desse, você tem direito a uma barrinha de chocolate. Eu vou lhe dar como brinde, como presente por você ter conquistado essa leitura. Isso vai fazer com que ela se estimule, se motive a conquistar. Mas tem que ser algo que ela goste na recompensa. Então pode ser um chocolate, se ela gostar de chocolate, pode ser uma comida diferente, se ela gostar de comida diferente, pode ser um passeio, se ela gostar de passeios, pode ser brincadeira com os amigos, pode ser meia hora no videogame, ou pode ser uma ida ao cinema. Veja só, isso fica a seu critério, né, com base na análise que você tem dessa criança. Bom, essas são pequenas dicas, né, e é mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Seria um meio que você pode chegar aos mini hábitos e ao hábito de fato. Isso não quer dizer ainda que você conquistou tudo ali. Não, o trabalho da conquista da leitura ou do desenvolvimento do hábito da leitura é contínuo. Ele deve ser trabalhado durante toda a infância, aí a adolescência, para que isso se transforme realmente em uma parte integrante da vida desse indivíduo. E se você gostou da dica e quer mais informações sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber sempre em primeira mão todos os vídeos que forem produzidos nesse canal. Te vejo no próximo vídeo.